Assunto do quadro Ser Mãe, a jornada da gestação. Muito já se viu uma mãe sugando o narizinho do bebê pela boca para que ele respire melhor, para tirar aquela secreção e excesso, principalmente dos recém-nascidos. Mas será que é a forma correta mesmo? Antigamente, fazer a lavagem das vias aéreas era uma recomendação apenas para crianças doentes. Hoje, já se recomenda fazer essa higienização diariamente, deixando essa parte do nariz bem úmida. Isso vai ajudar e muito a respiração do bebê, dos recém-nascidos nem se fala, né? E é sobre esse assunto que a gente conversa aqui com a fisioterapeuta respiratória, a doutora Valéria Sarmento. Valéria, muito obrigada pela participação. Para a gente já começar a nossa conversa, como é que a gente pode manter a respiração mais confortável para os bebês? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Sofia, tudo bem? É um prazer participar, né, do quadro Ser Mãe. O convite foi especial nesse momento, principalmente para você, né, tirar algumas dúvidas. Então, como você falou, a criança, ela é um respirador nasal até o 6º mês de vida, né? Então, nós temos que manter essa via pérvia, essa via limpa. E você citou os sugadores nasais. Geralmente, os sugadores nasais, eles trazem alguns prejuízos, tá? Porque podem causar algumas lesões nessas crianças, trazer alguns sangramentos. Então, a gente evita os sugadores nasais, a não ser que haja uma necessidade específica, que esteja com obstrução muito importante, aí a gente pode utilizar pontualmente. O mais indicado seria a lavagem nasal. E no que consiste essa lavagem nasal? Então, vamos lá. Ela consiste em 3 princípios. Primeiro, o dispositivo adequado, que seria a seringa, no caso dos bebês, a quantidade de fluxo adequada para cada idade e o posicionamento, que é o principal. Nós temos aqui, ó, alguns tipos de seringas, tá? Nós temos essa seringa que vem com a ponteira, que a gente pode encontrar em qualquer lugar, em qualquer farmácia, só que ela tem um custo um pouquinho maior. Temos também essa seringa, que é uma seringa rosqueada, que ajuda bastante, a gente pode encontrar em qualquer posto de saúde. Então, é acessível para toda a população. E essa seringa, que é a seringa que é contraindicada. Por quê? Ela tem uma ponta e essa ponta pode trazer lesões na narina dessa criança. Principalmente quando o bebê é mais novinho, né? Principalmente quando o bebê é mais novinho. E quando nós vamos realizar a lavagem nasal, o bebê ele não fica totalmente quieto, né? Ele mexe um pouquinho e aí isso pode causar muitos danos e prejuízos a essa criança. Eu vou demonstrar, eu trouxe aqui a Chloe para a gente demonstrar de forma... como é que nós vamos fazer? Nós pegamos o bebê, apoiamos... A partir de quantos meses? Já pode fazer... Do primeiro dia de vida, já dá para utilizar. Então, o primeiro princípio é escolher o fluxo. Se eu tenho uma criança de 1 mês, eu vou utilizar 1 ml. Perfeito. Se eu tenho de 2 ml. E assim sucessivamente, tá? Até 1 ano de idade, dá para a gente usar a seringa de 10 ml nesse bebê. Depois, a gente usa outros dispositivos, como a garrafinha, a partir de 2 anos de idade. Posicionamos o bebê bem apoiado, tá? Cruzamos o bracinho para deixar ele imóvel e evitar que ele balance, tá? E se movimente e apoiamos a cabeça e fazemos essa inclinação. Certo. Temos que fazer com 2 pessoas. Um segura e o outro faz a lavagem, tá? Como é que é feita essa lavagem? De forma contínua. Por que 2 pessoas? O canal auditivo da criança, ele é reto. Então, se eu não faço esse posicionamento para quando eu baixar a criança, posicionar e jogar o fluxo, a tendência é que volte para o ouvido. Eu preciso dessa posição gravitacional para ajudar a saída desse fluxo. Perfeito. E dessa secreção. E aí eu não trago nenhum dano, nem ao ouvido, nem a criança engolir esse soro ou essa secreção em grande quantidade. Então, a ideia é que entre por um ladinho do nariz e saia pelo outro. Se não saiu porque está muito obstruído, o que a gente faz? Exatamente. Se não saiu, o que é que a gente pode fazer? A gente precisa avaliar essa criança. Geralmente, na primeira instilação não vai sair. Certo. A partir da 3ª instilação. Então, o que é que nós podemos fazer? Faço 1 instilação, 2 instilações e na 3ª você vai observar que o fluxo e a secreção vai sair. Agora, Valéria, a gente fala sobre essa questão dessa lavagem nasal, só que ela é indicada a gente fazer diariamente, quando esse bebê tem secreção ou quando não? Como é que funciona isso? Como é que eu oriento aos meus pacientes? Da seguinte forma. Por que eu oriento diariamente? Para que o bebê comece a adaptar.
Porque quando entrar no quadro gripal, você vai precisar aumentar o fluxo dessa lavagem. E aumentando o fluxo, ele já vai estar adaptado. Ele vai sentir que respira melhor, ele vai conseguir mamar melhor, dormir melhor, então vai facilitar a vida dessa criança e ele vai respirar melhor, fazendo uma troca gasosa eficiente do pulmão. Aquela criancinha que muitas vezes está chorando ali e a mãe não sabe por que ela está chorando. Pode ser justamente essa obstrução nasal, né? A gente estava falando aqui ao longo da semana toda sobre essa questão do choro, né? E são muitas as formas do bebê chorar, se comunicar desse jeito. Então, ter essa avaliação do narizinho, manter ele úmido é importante, né? Extremamente importante. As vias precisam estar aquecidas, umidificadas e limpas. É assim que acontece. A gente inspira e o ar vai para o pulmão aquecido e limpo. Então, a gente precisa manter essas vias pérvias. E a forma mais prática e rápida e que não tem muito custo. E a gente, enquanto adulto, a gente normalmente mantém esse soro fisiológico na geladeira. Para o bebê, não pode ser na geladeira? Não pode, nem para adulto, nem para criança, nem para bebê. A gente aprendendo aqui. O soro gelado, ele causa ardência, né? Desconforto. Além de, a temperatura das vias, ela tem um equilíbrio, ela é aquecida. Na medida que você usa um soro muito gelado, além de ter dificuldade de sair essa secreção, porque ela vai ficar mais espessa, vai arder essa via e quando você terminar de fazer a lavagem, você vai observar que você vai ficar com a coriza, porque o seu fisiológico está tentando equilibrar essa temperatura que você colocou algo gelado para não ir com a temperatura tão fria para o pulmão. Entendi. É importante a gente manter esse alerta, né? Exatamente. Porque às vezes os costumes antigos acabam repassando para o bebê que é recém-nascido. Principalmente quando o paciente tem broncoespasmo. O ar gelado acaba irritando a via pulmonar. Perfeito. Então, tem que ser ou temperatura ambiente ou levemente aquecido. E, Valéria, a gente está falando sobre essa questão da obstrução nasal e de como a gente pode usar essa seringa. Para as mamães que não têm seringa em casa, existe alguma outra possibilidade da gente fazer essa lavagem, da gente aliviar essa obstrução das vias do bebê? Ou em qualquer posto ela consegue também uma seringa? Qualquer posto ela consegue a seringa. É justamente essa seringa aqui, ó. Perfeito. Só que ela vai pedir a seringa rosqueada, que não tem ponta. Para não machucar. É uma seringa que nos postos de saúde é acessível e não vai machucar esse bebê, tá? Perfeito. E claro que a gente está falando dessa questão da obstrução. E o maior medo das mães, sem dúvida, é se esse bebê engasgar. E aí, se ele tiver, por exemplo, ali com o nariz obstruído, se engasgar também mamando. A gente já mostrou tantas vezes reportagens aqui de uma mãe que saiu de casa pedindo ajuda na rua, pediu ajuda para a polícia, para o Corpo de Bombeiros, porque o bebê estava roxinho e engasgando. Qual a melhor forma de desengasgar? Existe uma estratégia para isso, né? Na verdade, uma manobra que é preciso que as mães e os pais saibam, Exatamente. né? É a manobra de desengasgo. Eu vou ensinar a manobra de desengasgo para bebês. Certo. Ela existe algumas variações. Atualmente, houve uma nova recomendação para atualização de engasgo de líquidos, certo, que é diferente. Eu vou iniciar com engasgo de líquidos e vou finalizar com engasgos sólidos. Líquido seria o bebê ali com amamentação até 6 meses. Amamentação, com a saliva, com secreção, certo, com o que for. É comum também, bebê? Muito, muito comum, muito comum. Então, vamos lá. Como é que eu vou observar que essa criança está engasgada? A primeira coisa, ela vai parar de emitir sons, chorar, alguma coisa, tá? E vai começar a ficar mais molinha. Então, você tem que iniciar de imediato a manobra, tá? Como é que eu vou fazer? Se for um engasgo com líquido, se for amamentando alguma coisa, a nova recomendação preconiza a seguinte forma. Olha a criança, observa como é que ela está e faz apenas um estímulo nas costas, tá? Para estimular essa criança a chorar, a se movimentar, para que ela chore e empurre esse líquido que está tapando essa via aérea, tá? E aí nem precisa fazer outra manobra. Geralmente, em 90% dos casos, isso funciona. Mas nós temos que pensar também na manobra correta, se for no caso de sólidos. E se for no caso de líquidos, que você tentar e não conseguir, pode fazer essa. Perfeito. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, a mãe vai estar assustada. A mãe, o pai, o cuidador, ele vai estar assustado. Qual é a minha recomendação? Sentar, para que você evite uma queda sua ou dessa criança, certo, tá? Você vai primeiro sentar essa criança, observou, ela está engasgada. A mão em C,
eu vou apoiar no queixinho para poder segurar a cabeça dessa criança, porque como ela vai estar desfalecida, ela vai deixar a cabeça cair. Apoio a mão em C, seguro essa criança nesse posicionamento, facilitando a gravidade e a saída desse líquido, desse sólido, o que for. Com a palma da mão, essa região, nessa região das coxas do meio, eu vou fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Terminei. Volto essa criança, observo se ela desengasgou, se ela chorou, começou a ficar coradinha. Se não ficou, eu preciso fazer a manobra cardíaca. Aí eu vou para cardíaca, tá? Entendi. Eu vou alternando. Eu vou pegar com essa mão a cabeça da criança para não cair, né? Que ela vai estar desfalecida. Vou nessa outra perna, descer entre os mamilos, os 2 dedos, e eu vou fazer 5 compressões, tá? E observar, volto, se essa criança retornou. Se retornou, ótimo, né? Geralmente, na maioria dos casos, funciona e tem que ser feito dessa forma, com um apoio. Porque imagine, você fazer aqui, se for uma criança pesada, não vai ter efetividade. A pressão não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Por isso que eu recomendo o apoio e você vai estar sentado e vai conseguir evitar uma queda dessa criança. Perfeito. E quanto à pressão quando a gente faz essa manobra nas costinhas? Então, a gente precisa de uma pressão um pouquinho maior, porque a gente precisa que faça o estímulo para o que está preso saia. Entendi. Tá? E quanto mais a cabecinha baixa, mais vai se facilitar essa saída. Observou que a criança chorou, que ela corou, o ideal é que leve na unidade de saúde, né? Para essa criança ser avaliada. E aí uma pergunta, Valéria, e se essa criança não chorar? Se eu fizer 2, 3 vezes essa manobra? Corra, vá para a unidade de saúde e vá fazendo a manobra. Quanto menos tempo você perder, mais tempo você vai salvar a sua vida. E, Sofia, uma coisa que eu sempre digo, todo mundo tem que saber fazer a manobra de desengasgo. Todo mundo de casa, babá, ajudante, mãe, avô, exatamente. Todo mundo, né? Perfeito. Valéria, queria agradecer a sua participação aqui por trazer tantos esclarecimentos para a gente e muitas dúvidas também que foram tiradas. Viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, Sofia. Obrigada. E olha, gente, hoje à noite tem mais uma edição do